Olá, eu me chamo Laus, eu sou professor da Universidade Federal de Alfenas, aqui do campus de Poços de Caldas, e o intuito deste vídeo é trazer a revisão de alguns conteúdos para os estudantes que ora perdeu a aula ou ora o conteúdo exposto em aula não ficou muito claro e precisa de um conteúdo complementar para fazer aí o seu reforço, para fazer aí a sua revisão, tá? E a bola da vez é falarmos um pouquinho sobre a fórmula eletrônica de oxiácidos. É muito importante que antes dessa aula você assista a aula sobre ligações covalentes e somente depois dessa aula você avance para este conteúdo, né? Aqui vamos continuar falando de ligações covalentes, só que sobre o tema fórmula estrutural e eletrônica de oxiácidos, que é um composto muito importante quando se trata aí de tecnologias químicas. Então, um oxiácido, ácido, por definição, é algo que em água consegue produzir H+. Apenas uma observação. Existem outras teorias sobre a definição de ácidos. Hoje estou trazendo apenas uma que nos atende para a aula de hoje, tá bom? Vamos voltar. Então, ácido é algo que tem condições de produzir H+. Oxiácido é um ácido que tem em sua estrutura oxigênio. Mas calma lá, não é só ter oxigênio. Eu preciso ter um oxigênio e a ele deve ter aqui um hidrogênio e esse hidrogênio precisa ser ionizável, ou seja, ele precisa ter condições de virar um íon H+, que é o que caracteriza uma estrutura ácida. Como exemplo, vamos tomar aqui o HClO4, é a fórmula do ácido perclórico. E em contato com água ou outras condições especiais, ele pode produzir esse hidrogênio ionizável, que é o que atribui uma condição ácida a um meio, mais o seu ânion perclorato. Para a aula de hoje, a ideia não é falar de conceitos ácido-base, e sim da estrutura eletrônica e estrutural deste ácido e, por que não, vamos aproveitar, vamos falar da estrutura do seu respectivo ânion. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o hidrogênio ionizável, que é a estrutura do H+. Em termos de fórmula estrutural e eletrônica, que é o intuito dessa aula, nós temos aqui o átomo central fazendo uma ligação simples com o oxigênio, fazendo uma ligação simples com o hidrogênio. Então, este hidrogênio que está ligado diretamente ao oxigênio, que está ligado a um certo átomo central, ele pode ser um íon ionizável. É claro que dependendo deste átomo central, nem sempre ele será ionizável, mas esse é assunto para outros conteúdos mais avançados. Vamos trabalhar aqui em um conteúdo um pouco mais delimitado. Tá? Então, este átomo central ele é representado aqui por um conjunto de elétrons. Um desses elétrons aqui, esse elemento central está representado por azul, né? Um desses elétrons azuis tem que fazer uma ligação simples com o oxigênio e a esse oxigênio que tem que estar ligado ao hidrogênio. Vamos lembrar da aula passada, o oxigênio tem que fazer duas ligações, tá? Uma ligação vai fazer com o hidrogênio, a outra ligação ele tem que fazer com o átomo central. Então, quando a gente traz como exemplo aqui o ácido perclórico, vamos colocar aqui em azul o cloro, tá? O cloro, ele é representado por 7 elétrons de valência. Nós vimos isso na aula passada por conta de sua distribuição eletrônica. Ou, se você se sentir melhor, lembre-se que é um elemento que está na família 7A. Só olhar na tabela periódica, família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, né? Esses caras que estão na família 7A têm 7 elétrons de valência, tá? Para representar, então, a fórmula do HClO4, a primeira coisa que você tem que representar é o seu hidrogênio ionizável. Então, vamos copiar essa mesma estrutura que está aqui. Então, vou colocar aqui agora o oxigênio com seus 6 elétrons e vou colocar aqui o hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, ele é ionizável. Aqui está a eletrosfera do oxigênio. Percebam que dentro do círculo preto tem 6 bolinhas vermelhas que pertencem ao oxigênio, uma vermelha que pertence ao hidrogênio, uma azul que pertence ao cloro, tá? E vamos montar aqui também a eletrosfera do cloro. Muito bem.
essa daqui, então nós temos a estrutura inicial que vai formar aqui o ácido perclórico. Tá? Por sinal, essa estrutura ela já é uma estrutura ácida, só que ele é chamado de ácido hipocloroso. Tá? Então perceba que tem apenas um oxigênio na sua estrutura. Se eu ligar mais um oxigênio, ele vai se chamar agora ácido cloroso, 3 oxigênios, ácido clórico, e os 4 oxigênios, ácido perclórico. Vamos montar então esta evolução. Essa estrutura aqui então em si é o ácido hipocloroso. Vamos ligar mais um oxigênio a ele. E da aula passada, vamos observar aqui que este cloro, o átomo central, ele possui o octeto completo. Percebo que dentro do círculo azul nós já temos 8 bolinhas, são 7 bolinhas azuis e essa preta do oxigênio. E nós temos aqui pares de elétrons que não estão fazendo nenhum compartilhamento. Então nós temos aqui todas as condições para fazermos a ligação covalente dativa. Tá? Então, se eu atraio mais um oxigênio para cá, então, com seus 6 elétrons, e delimito aqui a eletrosfera, perceba que esse oxigênio aqui, de vermelho, está com seu octeto completo. E o octeto do círculo azul continua de boa com 8 elétrons. Isso é característica da ligação covalente dativa, que é aquele compartilhamento sem contrapartidas. Tá? Então, essa estrutura aqui ela é totalmente viável, tanto que isso aqui é chamado de ácido cloroso. Se eu ligar mais um oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... fecho a eletrosfera aqui, coloco mais um oxigênio por ligação dativa, ligação coordenada, totalmente viável, HClO3, então esse aqui é o ácido clórico, e se eu ligo um último oxigênio aqui, também com 6 bolinhas, tá? Eu coloco aqui o meu último átomo de oxigênio, então agora fica HCl com 4 oxigênios, HClO4, e essa daqui é a estrutura do ácido perclórico, certo? Obviamente, se eu trazer isso aqui na fórmula estrutural, fica, essa aqui é o ácido cloroso, coloco uma dativa, perdoe-me, esse aqui é o ácido hipocloroso, se eu coloco uma dativa aqui, é o ácido cloroso, outra dativa aqui, clórico, outra dativa aqui, perclórico, pronto. Resolvi o meu problema. Essa é a estrutura eletrônica e essa aqui é a estrutura, é a fórmula estrutural do ácido perclórico. Tudo bem até aqui? Pause o vídeo, volte quantas vezes for necessário para prosseguir para o próximo passo. Tá? Então, essas duas estruturas aqui, eletrônica e estrutural, representa este elemento. Agora, isso daqui ele produz um hidrogênio ionizável, quer dizer então que dessa estrutura eu vou tirar um hidrogênio sem o seu elétron. Então, observa aqui. Esse hidrogênio tinha inicialmente essa bolinha vermelha como seu elétron. E aqui eu estou afirmando que ele foi arrancado, o hidrogênio foi arrancado dessa estrutura, e mais, ele perdeu o seu elétron. Então, eu me refiro a este elétron aqui, esse mais representa este elétron perdido. Então, quando eu for montar a estrutura do ânion, que é esse camarada aqui, o perclorato, né? Ele vai ter a seguinte estrutura. Creio que não vai ficar tão fora do vídeo. Então, aqui está o cloro. Vamos trazer de novo a sua estrutura. Né? Aqui em preto vai ter o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, a bolinha vermelha. A bolinha vermelha daquele elétron que pertencia ao hidrogênio. Tá? E aqui vamos colocar os demais átomos de oxigênio. As eletrosferas estavam do mesmo jeito. Este oxigênio, este cloro, oxigênio. E agora em azul a eletrosfera do átomo de cloro. Tá?
Então, somente revisando, né? O cloro tem 7 bolinhas azuis, 7 bolinhas azuis e uma preta compartilhada com oxigênio preto. Preto compartilhado com oxigênio preto. Dentro deste oxigênio de preto aqui, tem que ter 6 bolinhas pretas, uma azul compartilhada com um cloro e uma vermelha que era do hidrogênio. Só que lembra que o hidrogênio perdeu. O hidrogênio perdeu. Então aqui está o elétron perdido em vermelho. Está aqui o azul compartilhado com oxigênio. E dentro dos outros 3 oxigênios vermelhos, tem que ter 6 vermelhos, mais 2 que vieram compartilhadas por ligação coordenada. Então, 6 vermelhos mais 2 coordenadas. Isso aqui vale para todos os demais átomos de oxigênio. E somente para finalizar, né? Toda essa estrutura aqui tem que vir com um menos. Porque o menos é isso aqui, ó. Se isso daqui é zero, era zero. Agora tem mais 1, e esse daqui tem que ser menos 1 para continuar sendo zero. Nada se cria, nada se perde, né? Então isso aqui é a estrutura neutra. Essa daqui é a estrutura que tem carga positiva mais 1. E essa daqui é a estrutura que tem carga negativa menos 1 para completar o ciclo. Aqui. Ótimo, então ciente que você pausou o vídeo, voltou algumas vezes para deixar o que eu acabei de expor um pouco mais claro, para reforçarmos esse entendimento, vamos fazer aqui mais 2 exemplos, tá? Traga agora o exemplo do H2SO4, ele é chamado de ácido sulfúrico, tá? E quando ele é ionizado, seja pela água ou outro agente, você aqui acaba formando o sulfato, o SO4 2-, tá? Bom, um detalhe, né? Esse ácido aqui, ele é um diácido, porque ele possui 2 hidrogênios, tá? Percebam que ele conseguiu liberar 2 hidrogênios ionizáveis, por isso ele é chamado de diácido. O ácido perclórico, ele só libera um H+, então ele é classificado como monoácido, tá? E aqui, né, ele gera uma carga negativa 2-, porque ele percebe que eu produzi 2 elementos que têm carga positiva mais 1. Então, o que sobra, globalmente, tem que ter carga negativa 2-, para continuar dando, né, somatório igual a carga 0. Ele era neutro, o somatório depois tem que continuar neutro, tá? Então, vamos lá. Neste caso aqui, o átomo central, obviamente, é o enxofre. E você tem que trazer essa estrutura aqui do hidrogênio ionizável. Só que um detalhe. Aqui, como ele é um diácido, eu tenho que trazer essa estrutura 2 vezes. Então, vou trazer uma vez aqui. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. E aqui eu coloco o hidrogênio. Então, aqui está a minha primeira representação. Aqui está o oxigênio, tá? Só que eu tenho que trazer 2 vezes. Então, vamos colocar de cá a segunda representação. Ó. Vamos colocar aqui a segunda representação com o segundo hidrogênio, tá? Aqui é a estrutura, então, a eletrosfera do hidrogênio, a eletrosfera do oxigênio. E o meu átomo central, que eu vou marcar com um pincel azul, está aqui. Então, reforçando, percebam, né, que o oxigênio tem que compartilhar nesse compartilhamento com o hidrogênio, bolinha preta, bolinha vermelha, e aqui com o átomo central, bolinha preta, bolinha azul. Então, aqui, ó, o oxigênio compartilha uma vez com o hidrogênio, bola preta, bola vermelha, e aqui, bola preta, bola azul com o átomo central. No nosso caso aqui é o enxofre, tá? Como ele é um diácido, eu tenho que representar essa estrutura 2 vezes. Certo? Então aqui você já tem o H2SO2, tá? Vamos agora precisar ligar mais 2 átomos de oxigênio ao átomo central. Bom, será que... E você tem que fazer a conta agora. O átomo central, perceba que ele já tem 8 bolinhas, sendo 6 azuis e 2 pretas compartilhado com seus oxigênios vizinhos. Ele já tem um octeto completo. E olha só a segunda condição, ó. Aqui o parzinho de elétron dando bola aqui, ó, sobrando.
Então quer dizer que... Opa, desculpe-me. Olha o parzinho de elétron sobrando aqui, né? Então esses dois parzinhos de elétrons podem fazer ligação covalente dativa. 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ó, a ligação covalente dativa. Essa daqui é a estrutura eletrônica do ácido sulfúrico, né? Se eu quiser colocar ele em uma fórmula estrutural, você vai colocar então aqui SOH, aqui um hidrogênio ionizável. Do outro lado, vamos colocar outro hidrogênio ionizável. Aqui estão os dois hidrogênios ionizáveis. E esses dois oxigênios para cima e para baixo, eles vieram de ligação covalente dativa, por isso vamos representar por setinhas. Ok? Continuando, agora eu posso apagar o resto do quadro. Continuando, né? Sabemos nós que essa estrutura de ácido aqui, ele vai dar origem a dois hidrogênios ionizados, né? Então lembrando que esse mais aqui, ele perdeu elétron, cada hidrogênio perdeu elétron, então me refiro a este elétron aqui, percebam que esse vermelhinho pertence a esse hidrogênio, e também a este outro elétron aqui, ó. Esse vermelhinho pertence ao hidrogênio, tá? E aqui eu estou afirmando que esses hidrogênios perderam esses elétrons vermelhinhos. Então, o que você precisa fazer para representar o sulfato? Você vai pegar essa mesma estrutura, só que você vai tirar apenas os hidrogênios. Então, vamos repetir a fórmula aqui, ó. Tá aqui o enxofre como átomo central. Está aqui um oxigênio ionizável. Eu já vou colocar o outro aqui já de uma vez. O oxigênio não. O oxigênio que está ligado ao hidrogênio ionizável, né? Ele estava ligado aqui, não é isso? Tá? Né? Só que agora esse hidrogênio ele foi arrancado. Ó. Ele foi arrancado e olha só quem ficou para trás. Ó. Apenas o seu elétron. Tá? Apenas o elétron. Então o hidrogênio veio aqui sem elétron. Para onde ficou o elétron? Aqui, ó, por essas bolinhas vermelhas aqui. Certo? Daí o átomo central, que é o oxigênio, tá aqui. E a ele eu posso ligar os oxigênios que vão vir de ligação covalente dativa. Ligação covalente dativa. Certo? Lembrando, é claro, que toda essa estrutura aqui tá com duas cargas negativas a mais, né? Porque se aqui eu tenho duas cargas positivas, esse global tem que assumir o global de duas cargas negativas para eu continuar dando alguma coisa que é eletronicamente, né, em termos de carga, igual a zero. Então, essa é a estrutura eletrônica do ácido sulfúrico, os dois hidrogênios ionizáveis, e esta aqui é a estrutura do sulfato, que é o que estamos discutindo. E para finalizarmos essa aula, que traz aqui as estruturas dos oxiácidos, trago por último a fórmula do H3PO4, que é o ácido fosfórico. Um detalhe importante, ele é um triácido, tudo bem? Então ele dá conta de liberar 3H+, são 3 cargas positivas. Então PO4, que é a estrutura que sobra, ele tem que assumir uma carga global de menos 3 menos, né? Para empatar com os 3 vezes mais 1 aqui. Então são 3 positivos, aqui tem que ser 3 negativos, para o global continuar dando igual a zero. Bom, pegamos aqui o fósforo como átomo central. Vá na tabela periódica, você vai ver que o fósforo ele está na família 5A, por isso que eu estou representando aqui o fósforo com 5 bolinhas. E em torno dele, a primeira coisa que nós fazemos, né, é representar os seus hidrogênios ionizáveis. E todo hidrogênio ionizável é caracterizado por ter um oxigênio no meio do caminho. Então, vamos ligar aqui um primeiro hidrogênio ionizável. Aqui está o hidrogênio ionizável, o hidrogênio 2, o oxigênio
tem que ter 8, né? 6 pretinhos, 1 vermelho e 1 azul. Então, esse aqui já representa um hidrogênio ionizável, né? Esse hidrogênio já pode ser ionizado. Bom, mas aqui nós temos 3 estruturas dessa, então precisamos repetir isso daqui mais 2 vezes. Tá aqui mais um hidrogênio ionizável. E aqui é a eletrosfera do oxigênio. E por fim, né, esse último oxigênio aqui. Um pouquinho pequeno aqui. Aqui. O hidrogênio ionizável. Tá aqui a eletrosfera do hidrogênio. E tá aqui a eletrosfera do oxigênio, também com 6 bolinhas. Representado os 3 hidrogênios ionizáveis, agora vamos nos preocupar com o átomo central. O átomo central ele tem que englobar as suas 5 bolinhas originais azuis e ele engloba mais 3 bolinhas pretas, que vem uma de cada oxigênio compartilhado. Então, aqui já temos uma estrutura, o fósforo. Perceba que dentro do círculo azul nós já temos 8 bolinhas, 5 azuis, 3 pretas, né? E nós temos aqui um par sobrando. Então, nós temos aqui condições para fazer uma ligação covalente dativa. Coloco aqui o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aqui está, então, a estrutura do ácido fosfórico, o H3PO4. Tá? Como nós vimos aqui, a fórmula estrutural dele, né, fica como o... Deixa eu fazer em azul aqui. O fósforo, ó, aqui um hidrogênio ionizável, outro hidrogênio ionizável, o terceiro hidrogênio ionizável, e aqui para cima, né? Aqui para cima, o oxigênio que veio da ligação covalente dativa. Tá? Vamos chegar até o ânion. Então, esse cara aqui consegue produzir 3 íons H+. Então, é basicamente repetir essa estrutura e arrancar 3 hidrogênios, mas deixando o seu elétron para trás. Então, é basicamente repetir essa fórmula. Vamos colocar mais... Então, vamos repetir a sua fórmula. Coloque aqui o fósforo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vai ficar apertado. Aqui vai ficar um pouco apertado. Deixa eu trazer um pouco mais para a direita. Aqui, 1, 2, 3. Agora sim. Vamos colocar agora os hidrogênios ionizáveis. Então, são oxigênios primeiro. Deixa eu colocar todos os oxigênios aqui. Ótimo. Agora vamos colocar os hidrogênios. Né? Só que a diferença é que esses hidrogênios, né, eles foram arrancados. Então, deixa o hidrogênio, arranca o hidrogênio, mas deixa o elétron para trás. Deixa esse elétron para trás e deixa esse vermelhinho para trás. Tira só o hidrogênio. Tá? Então, tá aqui a eletrosfera dos oxigênios, que tinham, né, todas essas eletrosferas têm que ter uma bolinha vermelha, que são dos hidrogênios que foram arrancados nessa parte, tá? Aqui está a eletrosfera do fósforo e está faltando somente aquela dativa, que eu vou colocar de fórmula cor diferente, tá? Então essa aqui é a estrutura do íon fosfato. Ácido fosfórico, fosfato. Tudo bem, pessoal? Então, para reforçar esses conteúdos, eu recomendo que você siga com a lista que está na descrição do vídeo anterior de ligações covalentes. O exercício 1 é só para praticar ligações covalentes comuns e o exercício 2 é para praticar essa parte de envolve os oxiácidos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Deixe lá no vídeo. Na descrição do vídeo tem o meu contato, assim como o link que dá acesso a essa lista. Um grande abraço e qualquer coisa fico à disposição. Tchau, tchau!